Estamos aí. Estamos na quarta aula da nossa matéria hermenêutica e exegese. Chegou quem estava faltando, louvado seja Deus. Olha o sorriso dessa serva do Senhor, né? Irmã Ana Lu Couto, né? Não, e não tem, como diz minha sogra, não tem igual, é só ela é única. Não conheço nem outra. Nem na aparência, nem no nome. Seja bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Feliz demais em lhe rever. Muito bem, meus irmãos, como estávamos falando, estamos hoje na quarta aula desta matéria do curso básico em teologia, turma das terças-feiras. É a matéria de hermenêutica e exegese bíblica. Estamos na terça-feira, 21 de junho de 2022. Papai do céu, chegando o finzinho do ano, ou pelo menos do mês, né, perdão, do mês de junho, e hoje começa o verão, né? Quem não sabe, às 5h14 da manhã, hora aqui leste, começou o nosso verãozão, né? Alguns já estrearam, né, com a irmã Meire, né? Ela não esperou chegar o dia 21, ela já foi antes. Ela veio aqui, deu uma passeada na Flórida, né? Já voltou com a marca, né? Quem vem para a Flórida fica naquela marca. Não estou vendo a marca da irmã Meire? Está ali, está estampada no rosto. Ela está estampada no rosto, eu estou estampado no meu braço, ainda está branco, né? Embora eu caminhe muito, e não dá para caminhar muito nesse sol causticante, né, que está fazendo aqui uma temperatura violentamente alta. Mas, graças a Deus, estamos, então, na nossa quarta aula para a glória do Senhor, nosso Deus, tá? Já estava falando agora há pouco, devido à complexidade desta matéria, creio que todos se lembram, nós havíamos ventilado a possibilidade de já automaticamente trabalhar com 6 aulas, havendo também a possibilidade de acrescentar mais uma, fazer em 7. E acredito que vamos fazer então em 7, porque ainda vai ficar a desejar se nós trabalharmos com 6 aulas. Então, esta matéria vai fechar no dia 12 de julho. Eu acredito que, repito, ninguém vai estar perdendo nada. Ao contrário, todos vocês que estão estudando essa matéria vão ter uma noção simplesmente fantástica, que a maioria, não se assuste que eu estou dizendo, a maioria dos cristãos, incluindo obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros e diáconos, tem zero noção dessa matéria, ou se tem alguma, não passa de 20%. Tá? Quantos de vocês, com todo respeito, tá? Não falo isso para menosprezar, nem vou fazer você se sentir mal, quantos de vocês nunca estudaram essa matéria? Nunca. Nunca viram essa matéria mais magra ou mais gorda? Nunca, nunca, nunca. Só o pastor Juarez, que de uma certa forma, quero acreditar, já passou os olhos nessa matéria, ou já teve alguma base nesta matéria, mas é uma matéria que ela exige e ela é uma chave enorme para nós compreendermos corretamente a Sagrada Escritura. Deixa eu bater na tecla aqui uma recomendação, tá? Já fiz isso e não é demais fazer. Se a parte financeira, que às vezes pesa um pouquinho, fica muito difícil, mas eu recomendo que você vá na internet, é muito fácil. Você pode baixar Bíblias eletrônicas com várias traduções em português. Eu, então, insisto que vocês possam disponibilizar, pelo menos, de 2 a 3 traduções da Bíblia em língua portuguesa, porque é muito importante para termos uma base para a compreensão desta matéria. Não fique só com uma tradução. Se, por exemplo, você tem ao meio da Revista Corrigida, tá? Que chama-se ARC, faça um esforço para ter a ARA, ao meio da Revista Atualizada. Tá? E quem pode, faça um esforço para ter uma terceira, Almeida Corrigida Fiel. Eu recomendaria que você pudesse ter pelo menos essas 3, ou em papel, ou no formato eletrônico. Repito uma vez mais. Na internet você vai encontrar muitos aplicativos, tá? Que vão lhe dar condições de ter essas Bíblias gratuitas, sem nenhum custo, tá? No formato eletrônico. Então, não fique limitado a uma só tradução, porque vai trazer dificuldade para até mesmo você desenvolver
a didática, ou a prática, melhor dizer, da prática desta matéria. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Eu vou fazer uma postagem ainda essa semana de aplicativos, tanto pelo iPhone como pelo Android, que você baixa e vai ter praticamente de 3 a 4 traduções da Bíblia em português. Deixa eu só apresentar um que é muito, 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 mas olha, misericórdia, é muito fácil. Não sei se alguém está conseguindo ler aqui, deixa eu tentar aproximar. Chama-se Bíblia Online. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Bíblia Online. Como o meu telefone ele é Android, então esse aplicativo ele tem Android para Android e tem para iPhone. Aí, se você tem um iPhone, vai lá no Apple Store e procura Bíblia Online com esse logotipo que você está vendo aí. Se você tem um Android, Sobe a imagem um procure. pouquinho, pastor, está fora de foco. Tá? Aí, aí. Isso, Bíblia Online. Está vendo aqui o logo, tá? Procure. Se você tem Android, vai lá no Google Play. Aí coloca Bíblia Online. Se você tem iPhone, coloque lá no App Store a mesma coisa e procure mais ou menos com esse logo. Ele vai lhe dar, deixa eu ver aqui quantas traduções, creio que 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 traduções da Bíblia em português. Vejam só. E você não vai pagar um centavo. Já vou dizer as traduções que você vai ter disponível. Almeida Corrigida Fiel, a ACF, Almeida Revisada Imprensa Bíblica, Almeida Revista Atualizada, a ARA, que acabei de falar agora, Almeida Revista Corrigida, a ARC, Almeida Revista Corrigida de 1969, é a segunda melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa, que tem a ARC normal, que é de 1995, e a ARC 1969, que ela é superior em muita coisa. Temos a nova Almeida atualizada, chamada NAA. A nova versão internacional é uma tradução ecumênica, então para estudo eu não recomendo. Para devocional, perfeito, mas para estudo eu não recomendo, a NVI. Temos a nova versão transformadora, temos o livro, temos a tradução da Sociedade Bíblica Trinitariana e a versão católica. Todas essas são excelentes para estudo, com exceção da nova versão internacional, a NVI. A NVI eu não recomendo para estudo, para devocional, novo convertido, maravilha, tá? Mas para estudo bíblico, anote aí, não é recomendável a NVI, porque não é uma tradução, ela é uma versão. Tá? A tradução, ela trabalha na base dos textos originais ao pé da letra, já as versões são paráfrases, e a NVI é uma versão ecumênica, para quem não sabe, tá? A NVI ela foi criada há alguns anos atrás com um grupo de católicos, espíritas, budistas, para atender, né, a necessidade do Conselho Mundial de Igrejas, do ecumenismo. Estou dando essa dica para vocês que vai ser importantíssimo vocês terem essas traduções. Se você prefere em papel, então eu posso depois repostar, que eu já postei ultimamente em um outro grupo, ou se não postei nesse grupo, sobre o pastor Valentim Jerezim Books, que ele faz um excelente preço para os alunos da nossa escola. Vamos lá, então. Página 8 da nossa apostila. Página 8. Isto, nós estávamos falando acerca do contexto das referências bíblicas, tá? E das referências verbais e agora das referências reais, tá? Vamos falar então das referências reais. São as referências nas quais ocorrem a mesma ideia, o mesmo sentido e o mesmo tema assunto. Isso são chamadas referências reais. Estas são as referências apropriadas para o estudo bíblico, para a doutrina e para a pregação. Lembra-se que na aula passada eu falei também
da necessidade de você ter uma mini concordância bíblica. Eu vou também hoje repostar duas concordâncias bíblicas online. Você não vai ter nenhum custo, mas se você quiser comprá-las no formato papel, valeria ou valerá a pena. Algumas Bíblias, no finalzinho delas, creio que você já observou, você vai encontrar uma pequena concordância. Pequena, não é uma concordância grande, exaustiva, mas que dá para o gasto básico. Tá? Mas eu vou postar duas online, em PDF, que eu acredito que vai ajudar bastante, né? Porque essas referências, essas concordâncias, elas ajudam você a localizar a ocorrência das palavras bíblicas dentro do texto bíblico. Por exemplo, a palavra mundo. Quais são os textos da Bíblia, os versículos e capítulos que falam da palavra mundo, da palavra amor e assim por diante. Por isso que diz aqui, ó, grande parte das referências verbais são também referências reais. As concordâncias bíblicas apresentam as referências verbais próximas das reais. Uma vez que uma concordância é uma simples catalogação de referências bíblicas quanto a um determinado tema e assunto. Por isto que, para este uso, a melhor Bíblia que você poderia hoje lançar a mão, sem dúvida, é a Bíblia Thompson. Tá? E é uma pena, poucas pessoas sabem usar a Bíblia Thompson. É um bibliaço, é a melhor nesta área. Alguém aqui conhece a Bíblia Thompson? Bíblia Thompson? Isto, se você não sabe usar a Bíblia Thompson... Eu comprei ela, pastor. Isto, há um tutorial na internet em língua portuguesa, como usar, como tirar proveito da Bíblia Thompson. Eu fico chateado, triste, que tem pastores que têm a Bíblia Thompson, mas não sabem manusear. Ela realmente não é muito fácil de você manusear, mas quando você aprende manusear a Bíblia Thompson, você não tem outra, você fica ligado naquela Bíblia e você pode ter 20, 30, 40 Bíblias de estudo, mas a Bíblia Thompson, para isso, ela é espetacular, tem que saber usá-la, entendeu? Ela é difícil, mas depois que você pega o jeito, não tem outro jeito, você não abandona nunca mais. Irmão Wilson? Não. É que eu vi o seu áudio aberto, pensei que o irmão ia fazer alguma abordagem. Entendeu? Eu vou procurar esse tutorial de novo e reposto para vocês. Quem não sabe ainda usar bem a Bíblia Thompson, vou mandar um vídeo de 5, 7 minutos no YouTube para você aprender como usar a Bíblia Thompson. Ela é simplesmente espetacular. É carinha, mas vale realmente o preço. Nós estamos aqui vendo exemplos de referências reais. Por favor, muita atenção aqui. O tema O Salvo da Bíblia, ele é chamado de várias coisas. Santo, nova criatura, fiel, filho de Deus, crente, discípulo, nascido de Deus, justo, remidos. Vamos ler somente uns 3 textos. O bom seria se pudéssemos ter tempo para ler todos os textos, deve ser excelente, apropriado. Mas para tal, é que deixamos você, aluno, também no dever, no compromisso, na sua casa, no seu tempo de estudo, fazer leitura. Efésios 3,18, Efésios 3,18 diz assim, ó, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ora, um católico romano lê este texto, o que ele vai entender? O que ele vai interpretar? Vamos lá. Se vocês que já foram católicos... Alguém já foi católico? Alguém aqui? Já foi católico romano? Já? Já? Isso, eu não fui, eu não posso falar. Eu não digo que eu caí de paraquedas, eu vim do judaísmo e, pum, caí nos braços de Jesus. Jesus me tirou, me trouxe do judaísmo. Então, eu não posso dizer que eu tive experiência do catolicismo que eu nunca experimentei, ainda que eu fui várias vezes, né, na companhia de minha mãe, né, a Igreja Católica, né, por circunstância da família dela, né, que a família de minha mãe são todos italianos, e vocês sabem que italianão é católico roxo, roxo, roxo.
E tá aí nosso irmão Cleiton. Opa, irmão Cleiton está na telinha pequena. Paz do Senhor, irmão Cleiton. Está na telinha pequena hoje, não está naquela telona bonita, grande. Poxa vida, que pena, né? Mas eu sei que o seu computador... Não consegui acessar pelo computador. Mas tá tranquilo, tome o seu tempo. Mas vamos lá. Amém. Quando um católico lê esse texto, vou repetir de novo, tá? Para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. O que vocês imaginam que o católico pensa, que vem à mente de um católico quando nós lemos esse texto? De Efésios 3,18. Vamos lá. Se você foi católico, você vai saber me responder. Eu não sou católico, não fui católico, mas aprendi a conhecer a cabeça de um católico, pela convivência e pelo estudo do catolicismo romano. Vamos lá. O que vocês acham que um católico romano vem à mente quando lê esse texto? Ninguém aqui foi católico, papai do céu? Opa! Esse texto está dando ênfase às imagens que eles adoram? Oh! A ênfase seria as imagens, aos santos, né, que eles canonizaram como, entre aspas, dignos de adoração, dignos de veneração. Mas quando nós fazemos a interpretação correta deste texto, nós descobrimos que estes santos somos eu, confere, vocês, cada um de nós, porque está se referindo aos salvos. Partindo do princípio que a palavra santo, alguém se lembra o significado literal da palavra santo? Eu creio que eu já falei alguma vez aqui com vocês ou em uma outra turma. Separado. Se você... Desculpe, eu estou com um pouquinho de coriza hoje, eu não gosto de ficar assoando o nariz em plena gravação da aula, mas eu estou realmente com uma coriza um pouquinho forte, por causa da mudança de temperatura lá fora, quente demais, entra aqui um ar-condicionado arrebentando, não tem jeito. Mas anote aí, se você não sabe, a palavra santo quer dizer separado, mas literalmente é separado para um uso exclusivo. Anote aí, isso é importante. Santo, tradução tanto do grego como do hebraico, né? Do hebraico é a palavra kadosh, K-A-D-O-S-H, K-A-D-O-S-H, kadosh. E a palavra no grego é hagiasmos, H-A-G-I-A-S-M-O-S, H-A-G-I-A-S-M-O-S, quer dizer separado para uso exclusivo. Então, nós descobrimos então que santo quer dizer salvo, não é? Então, nós somos santos, somos separados para o uso exclusivo da parte de Deus. 2 Coríntios 5,17, esse texto eu sei que vocês já passaram por ele, se não passaram, Jesus da glória. Então, temos que fazer uma gincana bíblica para ler a Bíblia em 3 meses. 2 de Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí você descobre que a palavra aqui, nova criatura, está se referindo a quem? Aos salvos, não é? Aos comprados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Salmo 31, verso 23. Salmo 31, verso 23. Salmo 31, verso 23. Está correto? Está correto. 31, 23. Interessante. Vai muito da tradução. Verso 31, 23. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos. Olha que interessante, aqui aparece 2 vezes a palavra santo e a palavra em consideração. Porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância os soberbos. Então, a tradução poderia ser facilmente aplicada assim, ó. Amai ao Senhor, vós todos os seus salvos, ou que sois salvos, porque o Senhor guarda os salvos
e retribui com abundância aos soberbos. Porque aí a palavra fiel, se você não lê pelo contexto, você vai dizer que é aquela pessoa que guarda a fidelidade, correto? Quando você diz, irmão Wilson é fiel, estamos querendo dizer que irmão Wilson ele é leal, ele é obediente, isso que está ligado à fidelidade. Mas aqui a palavra fiel, o adjetivo fiel, não significa aquele que guarda a fidelidade, ou que exerce a fidelidade, senão o salvo. Então, nós descobrimos isso pelo contexto. Então, temos que ter muito cuidado quando lemos uma palavra no texto bíblico para não fazermos uma interpretação equivocada ou errônea. Esta é a questão das referências reais. Esta é a necessidade de nós termos Bíblias de pelo menos 2 ou 3 traduções e também termos uma concordância bíblica. Irmão Elton. É hermenêutica, então o assunto vai gerar um pouquinho de cristologia e um pouquinho daquele segundo nova criatura. Eu quero abordar aquele texto um texto anterior que o senhor abordou, para falar sobre o batismo. O que acontece? O batismo, na Igreja Deus é Amor, é só considerado na água corrente. Na Igreja Assembleia, já batizamos na piscina e em lagos por imersão. A metodista, até com um copo d'água, ela batiza. Eu conheço na Bíblia o batismo pelo João Batista, no Rio, e o que Felipe batizou o eunuco. Mas para virar uma doutrina, tem que ter confirmação no Antigo e no Novo Testamento, correto? Sem dúvida, sem dúvida. Então, sem dúvida. Qual batismo é correto? Porque há igrejas que, para uma pessoa que batizou na metodista, mesmo com 18 anos, com um copo d'água na cabeça, não é aceito, tem que ser por imersão. Os Deus é Amor já fala que tem que ser no rio. Só que a Assembleia batiza tanto na piscina como no lago, porém por imersão. E qual é o correto? Vamos à hermenêutica bíblica. É a chave. A hermenêutica é o chamada prova dos 9. Né? Põe os 9 lá, para cá, 0. Né? Então, não tem como fugir para a esquerda ou para a direita. Vamos partir para alguns pontos de grande importância. Número 1. Existem as tradições denominacionais, ou a chamada, na teologia, cultura denominacional. O que é uma cultura denominacional? Cada denominação tem uma história. A Igreja Batista tem uma história, começa lá no século XVI, na Inglaterra e na Holanda. A Igreja Metodista começa na Inglaterra no século XVIII, a Igreja Presbiteriana começa no século XVI na Escócia, e aí vai. Cada denominação tem uma história. No momento que cada denominação tem uma história que marcou o seu princípio, né, a partir da Reforma Protestante de 1517, é normal, entendam isso, por favor, que nós, às vezes, não entendemos a diferença entre teologia e ideologia. Teologia é o estudo nato, puro, das Escrituras Sagradas, tal qual ela é. Mas, no meio da teologia, vamos encontrar o quê? As ideologias. Que são as ideologias? São as interpretações que os fundadores, não é, ou os líderes principais das denominações, ao longo da história, decidiram pegar um ensino bíblico e envolver dentro de uma tradução que é chamada cultura denominacional. Isso acontece com todas as... Nenhuma denominação está isenta de ter uma cultura. Isso é uma coisa bem chamativa. Os metodistas têm a sua cultura denominacional, os batistas, os presbiterianos, a Assembleia de Deus, e aí vai. Se a gente fosse entrar na história, no estudo das denominações, a gente aqui levaria uns 4 meses só estudando cada uma delas. São 64 denominações hoje que saíram da Reforma Protestante. Aí entra as igrejas tradicionais, as chamadas históricas,
temos as pentecostais, neopentecostais, é um desdobramento muito louco. Digo louco porque, às vezes, o católico romano fica assustado. É porque nós somos uma única igreja e vocês são 60 e poucas. E aí eu tento explicar, olha, houve uma história muito complexa ao longo do tempo. Eu já tive um debate pesado, né, com um arcebispo, né, e com um bispo, né, um na França e outro na Itália, e chegou um ponto que ficaram convencidos. Por quê? Porque eu tenho argumento histórico, né? Eu tenho formação em história geral, conheço, humildemente falando, a formação de todas as denominações, passei quase 25 anos da minha vida a fundo estudando essa parte da teologia, então não sou melhor do que ninguém, a menos que a minha memória me traia, e me trai muitas vezes. Mas se tratando da história das denominações, eu tenho quase 95% tudo na minha memória, porque gastei mais de 20 anos da minha vida me dedicando a isso, como a hermenêutica, a escatologia, enfim. Vamos lá. Hermeneuticamente, biblicamente, independente da visão denominacional, da cultura denominacional, como é que encaramos a questão do batismo? Vamos resumir bem prático. Primeiro, toda doutrina, para ser confirmada como bíblica, ela tem que existir tanto no Antigo ou no Novo Testamento, com algumas exceções, por causa do seu exercício prático. Na questão do batismo, se nós olharmos no Antigo Testamento, nunca houve o exercício prático do batismo. Porque qual é a simbologia do batismo? Vamos aprender lá em Romanos, capítulo 6. Se vocês querem anotar, embora eu estou respondendo a pergunta ao nosso irmão Elton, e é matéria de hermenêutica, tá? O capítulo 6, todo ele, anota aí, e lê com calma. Você já passou por ele, eu tenho certeza. Mas lê com calma. Todo o capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Romanos fala da base bíblica do batismo, tá? Se você quer saber o porquê do batismo, está ali, capítulo 6, Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos resumir rapidamente. Batismo é a figura da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, essa figura nunca foi, em momento nenhum, ensinada explicitamente no Antigo Testamento. Concorda comigo? A figura do batismo, em momento nenhum no Antigo Testamento, ela foi ensinada de forma clara, explícita, aberta. Concordamos com isso? Sim ou não? Concordamos com isso? Porque não encontramos. Você vai lá, de Gênesis a Malaquias, você não vai encontrar nada diretamente que se fale sobre o batismo, uma vez que é a representação da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que para o cristão significa a morte para o mundo e a nova vida para Cristo. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? É importante que você esteja me entendendo. Se não estiver me entendendo, faz assim com a mão, para tudo, pastor, e começa tudo de novo. Ok. Uma vez que no Antigo Testamento não encontramos essa prática, então nós vamos entender o quê? Que é uma prática unicamente própria do Novo Testamento pela relação que tem com a morte e ressurreição de Cristo. Há várias outras situações no Antigo Testamento que apontam para a morte e ressurreição de Cristo, mas nada que aponte para o batismo. Consequentemente, o batismo é uma ordenança. Anote isso aqui. Jesus deixou duas ordenanças: o batismo em água e a ceia do Senhor. Partindo do princípio que o batismo em água e a ceia são as duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo, ele não deixou uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, ele deixou duas. Então, o batismo em água e a ceia do Senhor são o selo da autoridade do próprio Cristo, e não há como se questionar. Então, são as duas únicas exceções nos pontos de confirmação de doutrina. A doutrina sempre vai exigir 2, 3 textos, Antigo e Novo, mas temos aí uma exceção, que na verdade são duas, no que tange às ordenanças do Senhor Jesus Cristo. E a prova diz que tudo que Paulo ensina adiante, presta atenção, tudo que o apóstolo Paulo ensina adiante, nas suas 13 cartas, tudo que Pedro ensina nas suas 2 cartas,
Tudo que João ensina nas suas 3 cartas, tudo que Tiago e Judas ensinam nas suas cartas tem que estar em conformidade, em conexão, acima de tudo, com os princípios e com as ordenanças deixadas com o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, me ouça com atenção, Jesus confirma grande parte, mais de 80%, em ensinos que vêm lá do Antigo Testamento. Mas, repito, as 2 únicas exceções são as ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo. Logo, dessa forma, então, só podemos considerar o batismo dentro do Novo Testamento, e porque foi uma doutrina, uma ordenança já deixada pela autoridade maior, Jesus Cristo. Segundo ponto, a palavra batismo vem do grego, quer anotar baptismos, baptismos, com O-M-O-S, o O agudo, quer dizer imersão em meio líquido. E agora? Como é que os presbiterianos saem dessa? Como é que os metodistas saem dessa? É o problema da cultura denominacional. Aí eu teria que convidar você a fazer um apanhado histórico. Por que os metodistas e os presbiterianos aderiram ao batismo por imersão? Perdão, por aspersão, chuveirinho. Tem um problema histórico aí. Se você for estudar a vida de John Knox, né, o pai do presbiterianismo na Escócia, se você for estudar a vida de John e Charles Wesley, aí você vai descobrir o porquê eles decidiram incorporar o que é mais forte, a ideologia em comparação à teologia. Resumindo e finalizando, a teologia diz que a palavra batismo é imersão em meio líquido, é o que nos ensina a hermenêutica e a exegese, mas ideologicamente os presbiterianos e metodistas distorceram. Como mudar isso? Não tem como mudar, é impossível. Tenta falar isso com o metodista, tenta falar isso com o presbiteriano. Ele tem uma saída, porque isso é uma cultura denominacional muito forte. E é tão forte que nos assusta, que é mais ou menos semelhante ao que o católico romano tem. Que o católico romano ele é muito preso a tradições ligadas às ideologias lançadas pelas bulas papais ao longo de mais de 800 anos de história. Ou seja, a reforma protestante ela teve falhas sérias, né? Sobretudo com os anabatistas, sobretudo com os presbiterianos. Eu sugiro que vocês estudem sobre a igreja metodista e a igreja presbiteriana, sobretudo a presbiteriana, que ela nasceu debaixo de muito sangue, guerras políticas entre os reis da Inglaterra e da Escócia, e deu, infelizmente, no que deu. Então, irmão, biblicamente, hermeneuticamente, o correto é batismo por imersão, porque a palavra batismo do grego, ela já traz essa ideia, imersão em meio líquido. Como é que você vai batizar por chuveirinho? Não tem. Pastor, É complicado, é muito complicado isso. Na cabeça de quem é ensinado na ideologia e não na teologia. Pastor, a família do meu marido, eles são todos presbiterianos. Sem comentários, a senhora já sabe a prova. A dificuldade de fazer eles entender. Claro, para a senhora fazê-los entender, você vai ter que sentar com eles e dar uma aula de história. Aí vai dar um nó na cabeça deles. Nunca me ensinaram isso. E agora? Aí meu esposo está ouvindo o senhor. Aí eles vão se sentir frustrados. Essa é a verdade. Quando eu sento com um presbiteriano que tem conhecimento, eu sento, está disposto a ouvir 1 hora, se assusta. Eu preciso de 1 hora para contar a história da tua igreja. Ele fica assustado. Você é Assembleia de Deus? Mas eu sou historiador, caramba. Eu, com toda Pastor, o fato de me chamar a atenção, porque o metodista, eu vou estudar um pouquinho sobre essa história aí. É bem interessante. Porque o metodista, ele batiza com conhecimento de pecado, ele batiza só depois de velho, 18 anos, acima, ou tem uma fase razão, adulto. Tem uma razão, e toda razão começou com uma ideologia preconizada por John e Charles Wesley. Eu amo de paixão as obras de John e Charles Wesley. Amo as pregações deles, sobretudo o trabalho musical de Charles Wesley. Estive na casa onde ambos nasceram, foram criados na Inglaterra. Conheço a história deles. Já escrevi uma pequena
biografia dos dois, tenho admiração e carinho, mas doutrinariamente deixaram algumas coisinhas a desejar. Como João Calvino deixou algumas coisinhas a desejar, como Martim Lutero. Esses dias um pastor num live, né? São uns 2 meses atrás. Pastor, o senhor é calvinista ou arminiano? Eu sou bibliocêntrico. Ele deu um susto. Não, peraí, o senhor está em cima do muro? O senhor não respondeu minha pergunta. O senhor é calvinista ou arminiano? Eu sou bibliocêntrico. O senhor não entendeu minha pergunta. Eu entendi perfeitamente, porque o calvinismo e o arminianismo trabalham com ideologias. Eu sou bibliocêntrico, pura teologia. Mas o senhor está aonde? No século XIV? Não, estou no século I. Estou no tempo da igreja primitiva ainda. Eu fui chamado de cafona, de antiquado. Não, só tem que tomar uma posição, mas já tomei, meu amigo. Minha posição é pela Bíblia. Eu não me inclino a nenhuma ideologia. E eu sou profundamente criticado por eu ser bibliocêntrico. Eu não tenho ideologia, gente. Posso ser pentecostal, vim das Assembleias de Deus, né? Amo o pentecostalismo, mas ideologia não é comigo, não. Por favor, não me exija ser calvinista, não me exija tomar posição por ideologia que não funciona, porque a Bíblia não me orienta a isso. Só resumindo o que eu comecei aí, para encerrar, é porque, de fato, o metodista e o presbiteriano, vindo para uma linhagem assembleana, praticamente tem que converter de novo. Mas vamos pelo correto. E o que é o correto? Imersão em meio líquido. Eu falo isso porque eu conheço uma pessoa que, quando o pastor falou com ela, era metodista, que ela não poderia membrar na igreja assembleana pelo fato do batismo dela ser incorreto, ela abandonou a igreja. E é mesmo. Vamos ser bíblicos, não vamos ser ideológicos. Nesse sentido, pastor, o meu esposo já pediu para ser o batismo nas águas, porque ele foi batizado quando era um jovem, um adolescente. Agora eu pergunto, quantos adolescentes hoje, que é um número bem pequeno, por favor, me corrija se eu estou errado, têm consciência do seu pecado e da sua confissão pública de fé? Isso é muito sério, gente. Não é porque é presbiteriano, metodista. Vamos lá, vamos colocar o chuveirinho, com todo respeito. Eu digo chuveirinho porque não é um mergulho bíblico, tá? Mas vamos lá. Jesus é o exemplo. Alô, me escutem. Jesus é o referencial para tudo. Se Jesus fosse aprovar o batismo chuveirinho, João Batista não teria submergido ele? Por favor, vamos passar por uma coisa de lógica e coerência. Jesus é o modelo. John Wesley não são o modelo. Lutero não é o modelo. João Calvino não é o modelo. Savonarola não é o modelo. Esses homens respeito, amo seus trabalhos e seus escritos. Mas em se tratar de ideologia e teologia, repito, tiro o chapéu para a teologia e fico com o pezinho atrás com as ideologias. A irmã Nalu tinha alguma pergunta, que eu vi ela entrou, mas de repente voltou. Mas fica à vontade, se a irmã Nalu tiver alguma abordagem. Vamos continuar. Bom, eu não vou avançar, só para vocês entenderem que todas essas palavras que você está vendo aí, elas estão ligadas com o quê? Com o salvo, filho de Deus, crente, discípulo, nascido de Deus, justo, remido, dentro destes textos que estão aqui. Ainda que entenda, por favor, entenda isso. Ainda que João 12, tá? A palavra, a expressão filho de Deus, a primeira coisa que vem à sua mente, Jesus Cristo. Só que aqui a interpretação não é a pessoa de Jesus Cristo, é o salvo, é o crente, entendeu? Ainda que a palavra discípulo, em Atos 9:1, se aplica a um aprendiz, a um aluno, ela se aplica a mim e a você como salvo. Ainda que a palavra nascido de Deus, em 1 João 3:9, né, é aquela pessoa que se regenera, ela se assume o significado da palavra salvo. Quando estão me entendendo, irmãos? Você descobre isso pelo contexto. Se você lê o contexto sozinho, dá zebra, dá problema. Então tem que ler o contexto. O que é o contexto? Os versículos que estão antes e os versículos que estão depois. Aí você detecta o significado daquela particular palavra. Deixa eu repetir algo que eu já falei aqui. Não sei se alguém se lembra, talvez sim, talvez não.
e é matéria de bibliologia. Alguns de vocês não passaram por esta matéria ainda, mas só quero dar, então, uma letrazinha. Alguns que já passaram vão se lembrar, e os que não passaram, vale a pena até anotar. Quando nós estudamos bibliologia, quando se trata de referir-nos ao livro dos Salmos, preste atenção, isso aqui é bem interessante. Ele é o único livro da Bíblia. Escute isso, se quiser anotar para não esquecer. Ele é o único livro da Bíblia que você não pode se referir a ele como um livro, como os demais, como, por exemplo, livro do profeta Isaías, livro do profeta Ezequiel, livro de Eclesiastes. Não. O livro dos Salmos tem o formato de livro, porque ele está dentro da nossa Bíblia e tem definitivamente um formato de livro, mas quando ele foi criado originalmente, ele não foi criado em um formato para ser um livro, senão para ser um inário. E por ser um inário, dentro da poesia hebraica, a forma de se tratar, de ler, de se dirigir qualquer escrito que pertença aos livros poéticos. Alguém se lembra quantos são os 5 livros poéticos da Bíblia? Vamos lá. Vamos ver se alguém se lembra. Ainda não passamos por essa matéria, claro, ela é do médio, mas eu tenho certeza que você já deve ter folheado a Bíblia e lá no índice. Então, a Bíblia tem 5 livros poéticos. Alguém pode me dar a ordem deles? Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Pastor Juarez está afiado é pouco, é facão cortando, pensamento bom e pensamento mau. Mas Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. Os livros poéticos têm um tratamento diferencial, tem uma estrutura diferente, e com respeito aos Salmos, dos 5 Salmos é o único que é um inário, presta atenção. Por ser um inário e por estar dentro do conjunto da poesia hebraica, então nunca eu vou dizer salmos, no plural, como é muito normal ouvirmmos isso da boca de obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros. Salmos, capítulo 24, verso 3. Erradíssimo. Quem estuda a bibliologia, isso machuca no ouvido. Sabe aquela nota desafinada? Ei, repete de novo. Salmos 24, capítulo 24, versículo 3. Erradíssimo. Anote aí. Salmo, singular. 24. Nunca diga capítulo. Se no ambiente que você estiver falando tiver um conhecedor da teologia no básico, vai ficar envergonhado. Uau, esse aí não estudou nada, ou não tem ideia de nada. Salmo 24, verso, não versículo, verso 3. Anotou aí? Nunca no plural, sempre no singular, salmo, porque você vai estar se referindo ao número. Salmo 24, Salmo 119, Salmo 91, verso. Versículo é aplicado para os demais livros da Bíblia, mas para o livro dos Salmos é verso, nunca versículo. Essa é a regrinha dentro da poesia hebraica. Repito e pergunto, quantos hoje sabem disso? Um número bem pequeno. Acredite, não se assuste. Você vai continuar ouvindo muita gente. Vamos ler o Salmos 145, versículo 4. Eu baixo a cabeça, papai. Ajuda-nos, Senhor, porque machuca o ouvido. Mas quando você aprende, você não esquece nunca mais. Entenderam, gente? Anotado aí, se não anotou, só passar o vídeo de volta. Mexe lá na barrinha do YouTube, pum, vamos lá. Uma vez eu aprendi sobre isso aí, sobre o livro de Salmo, e sobre, não versículo, verso. Toda vez que alguém lê, eu lembro. E toda vez que eu ia dar aula para as crianças, eu sempre procurava ensinar eles da maneira correta, para eles quando for ler, não cometer o mesmo erro. Irmã Rosilene, parabéns, a senhora é uma das poucas professoras de escola dominical. Não estou dizendo que não existam mais, mas a senhora é uma das poucas que eu conheço que
fica ligada nesses detalhes, porque são detalhes de enorme importância. A gente parece... tem gente que não dá, tem crente que não dá a mínima para detalhes, mas tem detalhes que, se a gente não se agarrar a eles, a gente vai estar passando o quê? Um ensino completamente torto, errado. E agora? E como é que vai corrigir isso na cabeça das crianças lá na frente? Aí as crianças vão aprender a mesma solução de continuidade. Vira a página, vira a página. Calma, você não está entendendo o negócio ainda não. Vamos lá. De fato, há todas as palavras, página 9, são diferentes, mas o tema assunto é o mesmo, pois todas as referências são reais, ou seja, abordam acerca de um só tema, o salvo. Claro, no que tange à escatologia, fica um pouquinho mais difícil. A segunda vinda de Jesus à Terra. Algumas referências reais quanto a este tema são Zacarias 14, 4, 5. Eu vou deixar, então, para vocês lerem com calma, porque se eu for ler aqui vai tomar tempo, e precisamos hoje de um pouquinho mais de tempo. Mateus 25, 31. 2 de Tessalonicenses 2, 8. Judas, verso 14. Apocalipse 1, 7. Apocalipse 19, 11. Todos essas referências estão ligadas ao mesmo tema, ao mesmo assunto. Qual é? A segunda vinda de Jesus à Terra. Cuidado! Tem a segunda vinda de Jesus para a igreja e a segunda vinda de Jesus com a igreja. Quando Jesus vem para a igreja, é a primeira fase, chamada o arrebatamento. Quando Jesus vem à Terra, ele vem com a igreja, acompanhado da igreja. É no finzinho da grande tribulação. Anotado? Se não está anotado, é só virar lá o vídeo de novo, lá passa, vira a barrinha do YouTube, você vai pegar de novo para não se esquecer. Agora, o número 5, esse aqui mata. Muita gente, com todo o carinho e respeito, eu quero dizer, mais de 90% do povo de Deus, quando lê a Bíblia, morre nesse contexto aqui, que é o número 5. Ele é o mais difícil, o contexto histórico. Gente, falei com o pastor esses dias, domingo, por telefone. Você não vai acreditar, ele é universitário, ele é formado em ciências contábeis e psicologia, homem inteligentíssimo, ele é daí de Massachusetts. Conversa vai, conversa vem, conversamos quase 40 minutos ao telefone, e ele simplesmente, quando eu falei a ele, pastor, se a gente não tiver uma visão da história bíblica e da história geral, a gente vai ficar muito a desejar para darmos uma boa e correta interpretação do texto bíblico. Sabe o que ele disse? Pastor, tem uma coisa que tanto eu odeio, é estudar história. Como é que é? Eu odeio com todas as minhas forças. Então, irmão, não dá para entender. O senhor é pastor de igreja, o senhor é universitário, e diz que odeia história? Então, como é que o irmão vai interpretar corretamente o texto bíblico pela hermenêutica? O que é isso? O irmão não sabe o que é hermenêutica? Eu ouvi dizer que é uma ciência aí, usada na filosofia. Mas, pastor, o senhor é universitário, você já passou por isso? Não, mas eu nunca estudei essa matéria na universidade. Sério? Não, já me disseram que isso é uma tremenda de uma bobagem conhecer hermenêutica. Papai dos... Irmã, pensa em alguém que ficou assim, com a bola murcha. Eu não acredito, um universitário. Não se assuste não, gente, não se assuste. Você vai encontrar pastores de igreja universitários, um anel do tamanho de um ovo colado no dedo. Está aqui o meu anel de bacharel, de doutor em teologia, de doutor isso e aquilo, e abre a boca e fala só Jesus na causa. Entristece, gente. Parece que o anel está ali só para brilhar, mas conteúdo prático, isso é muito sério. Então, nós vamos falar agora do contexto mais difícil da Bíblia. Fala, irmão. Pastor, o senhor me fez lembrar de um professor de aula de teologia. Eu estava comentando com o pastor Juarez, quando ele dá aula,
quando você está estudando, você percebe quando a pessoa não tem conteúdo. Yeah. É Aí fácil. Em 10 argumento, minutos, eu pelo menos detecto uma pessoa que não tem conteúdo. ele leu o assunto que não tem, quer dizer, ele estudou em casa e tudo, talvez ele não, mas ele leu o assunto, aí no final ele fala assim, aqui não tem muito o que explicar, porque essa é uma lição muito didática, né? Já vem tudo explicado, tudo certinho e tal. Então, é uma lição que praticamente só lê ela já tá. Aí eu analisei a escola dominical. Não precisa ser explicado, e o livro é só ler a revista. Mas é de admirar. Aí ele caiu numa contradição. E ele disse que é a didática? Não. O que é didática? É o formato de como apresentar uma lição explorando o seu conteúdo. Então, ele caiu numa enorme contradição. Ele, então, com todo respeito e humildade, eu digo, ele não tem nenhuma didática, porque quem tem uma didática básica vai explorar o conteúdo da lição, não vai ficar somente lendo. Não sei se vocês já passaram essa experiência em escola dominical, eu não estou falando isso como crítica, por favor, isso aqui não é uma crítica. É uma coisa que tem me adoecido, sobretudo quando parte de pastores e evangelistas. Pegam a revista e leem de princípio de cabo a rabo, e não apresenta desenvolvimento. Alguém já passou por essa experiência? Está ouvindo uma pessoa que só lê. Irmãos, isso não funciona. Isso não é didática. A didática não é apenas ler, é ter conteúdo para esmiuçar a temática. Irmã Rosilene. Pastor, sobre isso é muito sério, né? Especialmente na escola dominical. Eu conheço um professor que ele lê o título, lia, né? Ler, professor sempre é professor. Lê o título de cada tópico e lê alguma coisa da lição em si, mas ele não explana a lição, ele fica fazendo referência. Eu conheço pessoas que é assim, eu conheço pessoas que é... Entendeu? Então, isso é muito sério, porque quer dizer que a gente vai lá para aprender, né? Porque é a escola bíblica, a gente vai lá para aprender e acaba saindo de lá mais vazio do que entrou. Eu já passei por essa experiência uns 6 anos diretos da minha vida. Acredite, não é que eu fiquei revoltado com a escola bíblica dominical. Fiquei revoltado, sim, com a falta de treinamento de professores. Isso me indignou e me indigna até hoje. Eu vi de uma igreja do Brasil que não é em nada perfeita, é muito falha, cheia de defeitos, claro, mas que nenhum professor ministrava na escola dominical se não passasse por 2 sessões de treinamento. Uma que ocorria às quintas-feiras, durante 2 horas, de 7 às 9, e aos sábados, também, de 7 às 9. A Assembleia de Deus de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, quem já ouviu falar desta igreja, ela é muito exigente. Mais ainda, pastor Gilberto Malafaia, pai do conhecido pastor Silas, Assembleia de Deus de Jacarepaguá, Jesus, ali eram 6 horas por semana que o professor tinha que estar ali tinindo na lição. O pastor Gilberto deixava bem claro, ninguém vai ser robô lendo a lição. Se não passar por esse treinamento, esquece. Tira o cavalinho da chuva. Escola dominical não é para encher salsicha, é para trazer conteúdo, crescimento e edificação. E você acredite, na época, né, entre 90 e 93, tivemos 1.680 alunos, 114 professores preparadíssimos. Não é uma igreja perfeita, não, mas, meu Deus, você entrava nessa escola dominical e saía cheinho. Mas, Rosilene? Um pastor meu que eu tinha lá no Brasil, ele, toda semana, os professores tiravam um dia da semana e o professor da escola dominical ia para a igreja para estudar a lição que ia dar no próximo domingo. Que era normal nas igrejas no Brasil, né? Eu passei por 2 igrejas que exigiam 2 vezes por semana. Pensa num professor tinindo na lição, né? Qualquer pergunta que o aluno fazia, o professor saía bem. Por quê? Porque foram bem exercitados em destrinchar e se dava aula de hermenêutica, irmãos. Na escola dominical, os professores eram preparados com um curso de 1 ano em hermenêutica e exegese básica. Então, meu Deus, vamos lá.
Contexto histórico, não se assuste, isso aqui agora vai pegar. Tem a ver com a época, com a cultura, com a ocasião e com o propósito original do texto que se estuda. A Ageu 1:4 nos revela: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas e esta casa de ficar deserta? Vale a pena, como primeiro exercício de hermenêutica, fazermos uma análise contextual histórica do texto acima e explicar o que e o porquê o Senhor pronunciou esta palavra através do profeta Ageu ao povo. Aí eu pergunto, você está pronto? É interessante. Se você vai lá em Ageu 1:4, tenta descobrir o contexto histórico. Por que Deus fala isso para Ageu, para falar com a nação de Israel? Tem uma razão. Aí lá em Ageu 2:9, você vai encontrar uma razão muito forte. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Aí nós ouvimos hoje pregadores de fogo, e eu louvo a Deus, que tem muitos por aí, só que quando pegam esse texto, arrebenta, porque eles usam para dizer que é um avivamento, é um despertamento, que está vindo à igreja. Não, 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 não. Ageu 2:9 é um texto messiânico, ou seja, apontando para o período de Jesus como o rei Messias, o que vai governar 1000 anos sobre o planeta Terra. Então, Ageu 2:9 está dizendo o seguinte: a glória desta última casa. O que é a casa nesse texto do livro do profeta Ageu? O templo de Israel. Então, se nós estudarmos o contexto histórico, vamos descobrir que o templo de Israel são 4, segundo a história bíblica. Primeiro, templo de Salomão, 1030 a.C. Segundo, o templo de Zorobabel, 516 a.C. Terceiro, o templo da tribulação. Logo, logo a gente vai ver o templo da tribulação sendo levantado, já está em preparativos. Quarto templo, o templo do milênio, Ezequiel capítulo 47. É a este templo que o profeta Ageu está se referindo. Por quê? Porque o primeiro templo de Salomão veio a glória de Deus. Como é que eu sei disso? Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Mas o templo de Zorobabel, que foi levantado em 516 antes de Cristo, ali não desceu a glória de Deus, senão foi levantado o quê? A águia romana, o governo romano assume o templo de Israel. No terceiro templo, o templo do anticristo, a glória de Deus também não estará presente, porque será o templo, né, levantado com a ajuda do anticristo e mais adiante defraudado ou contaminado pelo anticristo. Mas Ezequiel 47 deixa bem claro, como Zacarias 12, 13 e 14, que a glória de Deus volta para o templo. Por quê? Porque o Messias vai estar lá dentro, Jesus vai estar lá dentro. É isso que a Ageu 2:9 se refere. A glória desta última casa. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Isso. Então, por favor, não use esse texto fora do contexto, se você não conhece o pano de fundo histórico. Outra coisinha aqui, ó. Letra B. O que é estritamente cultural no Novo Testamento não tem aplicação a partir do século I ao fechamento do cânon do Novo Testamento. Procure não esquecer disso. O que é o cânon do Novo Testamento? A palavra cânon vem da palavra grega cana, vara de medir. Mas o que é teologicamente o significado da palavra cânon? O conjunto dos livros inspirados. Qual é o conjunto dos livros inspirados? São quantos? Alguém se lembra? Quantos são o conjunto dos livros inspirados da Bíblia? Quantos? 10, 15... 66. 66. Então, vai de Gênesis ao Apocalipse. Então, o cânon do Novo Testamento foi fechado no livro do Apocalipse, cerca de 96 depois de Cristo. Depois que foi fechado o cânon do Novo Testamento, nada mais pode ser considerado canônico, porque qualquer acréscimo é considerado o quê? Deuterocanônico ou
apócrifo. É o problema do Concílio de Trento, que aconteceu em 1546. Se você se lembra, em 1546 foi a Contra-Reforma. A Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, criou um concílio para ir contra ao que Lutero estabeleceu em 1517. Tá? Então, entenda assim, a reforma foi em 1517, a Contra-Reforma foi em 1546. Irmão Elton. Quem foi que selou no primeiro século? Quem foi que selou o Novo Testamento? Foi selado por quem? João. Ele fechou o cânon. Não, o livro do sim, Apocalipse. a pergunta minha seria, na história, quem colocou junto o Novo Testamento? Começa com Agostinho, depois com Melanchthon. É um grupo de 5, 6 homens estudiosos que vão trabalhar com a estrutura da Bíblia, e ela é fechada entre o século VII e X. Mas é importante dizer que até o século XII os textos da Bíblia eram textos corridos, não eram divididos em capítulos e nem em versículos. Só em 1272, o inglês Stephen Langton, pela primeira vez, pega todo... Imagina a Bíblia como um texto só, uma coisa bem louca, bem louca. Tá? Mas eles eram estudiosos, mais do que eu, mais do que qualquer um de nós. Stephen Langton levou 4 anos, de 1272 a 1276, separando os capítulos e os versículos da Bíblia. Gente, pensa numa coisa linda. Ele e um grupo de 4 ao lado dele. 4 anos. Né? Stephen Langton. Nós vamos estudar isso na matéria de bibliologia, para quem não estudou essa matéria, você vai entender a estrutura da Bíblia. Tanto que, quando veio a Reforma Protestante em 1517, Lutero apresenta toda a Bíblia estruturada. Na verdade, em 1453, quando Gutenberg, né, cria a imprensa móvel, ele lança o primeiro livro impresso, que foi nada mais nada menos, né, que a Bíblia Sagrada, escrito em latim e depois em alemão. Né? E a tradução de Lutero em alemão arrebenta em 1521. Não, isso aí vocês vão ficar maravilhados quando estudarem a estrutura da matéria de bibliologia. Alguns aqui já passaram por ela, outros não passaram, né? Então, o irmão Elton vai voar 4 vezes. Que é lindo a história da estrutura. O livro Heróis da Fé fala um pouquinho sobre... Fala um pouquinho, exato, né? Mas nós vamos estudar a fundo isso quando passarmos pela matéria de bibliologia. Gente, vamos seguir, porque ainda tem muito café no bule. Não, nós estamos só na beiradinha do bule ainda, não estamos nem enchendo esse café. Vamos lá. Letra C. Eu vou repetir a letra B, tá? O que é estritamente cultural no Novo Testamento não tem aplicação a partir do século I ao fechamento do cânon do Novo Testamento. Desde então, o que permanece no texto bíblico, interessantíssimo isso, é a mensagem da palavra de Deus para todos os tempos. Mas temos que aprender a entender o quê? A aplicação dela de forma adequada nas circunstâncias corretas. Letra C. O que tem significado de um determinado texto bíblico para os primeiros destinatários do referido texto? E qual é a aplicação deste mesmo texto aos tempos nossos e à nossa vida que hoje vivemos? Aí a exegese vai nos ajudar a entender se aquele texto tem uma aplicação única e exclusiva para aquela época ou para todos os tempos. É o que nós costumamos dizer, que a Bíblia tem princípios, se quiser anotar, anote. A Bíblia tem princípios atemporais e universais. Atemporais e universais. O que quer dizer atemporal? Não depende do tempo. E universal? Não depende do lugar, do país, da região, tá? Historicamente falando. Então, a Bíblia tem princípios atemporais, ok? E universais. E a Bíblia tem princípios temporais e locais. Repito, a Bíblia também tem princípios temporais. Elas funcionam numa determinada época e num determinado espaço. Local, em determinada região. Quero mostrar para vocês um princípio
temporal, ou seja, que muitos usam como atemporal e universal, mas ele é temporal, ele só pode ser usado em uma época e para um determinado povo. Deuteronômio 28. E vocês vão ver muitos pregadores usando esse texto e jogando para os dias de hoje. Deuteronômio 28, 13. E você vai ouvir muito isso aí, já tem ouvido, tenho certeza. 28, 13 de Deuteronômio. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não de baixo. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Isso aqui é um princípio, além de ser um princípio local e temporal, ele é messiânico. Como é que é? Ele aponta para o futuro. Hoje os pregadores usam, Deus vai te abençoar, irmão, aí vai te fazer próspero, vai te dar bênçãos sem fins, vai encher o celeiro, vai derramar na tua vida, recebe aí, glória, amém. Nada? Vão cheios da melhor intenção do mundo, só que usam o texto errado. A que se refere esse texto? Se você ler desde o primeiro versículo do capítulo 28, você vai descobrir para quem Deus está dirigindo esta mensagem. Preste atenção, isso aqui é importante. Se você começar o capítulo 28 de Deuteronômio, vai começar o verso 1, 2, 3, aí tua ficha vai cair. Deus não está dando essa mensagem para a igreja. E a maior confirmação disso é quando você vai lendo, vai descendo, chega no 12, 13, 14, vai avançando, você descobre, Deus está falando com Israel. A mensagem é dirigida a Israel. É dirigida para o Israel, como recebendo promessas no tempo do milênio. Porque no milênio, Israel vai ser a cabeça das nações. Como é que eu sei disso? O livro do profeta Zacarias fala sobre isso, o livro do profeta Oséias fala sobre isso, o livro do profeta Abacuque fala isso, dentro do livro dos Salmos fala sobre isso. Aí você, uau! Vocês estão entendendo? Não se usa o princípio dos contextos. Isso é sério, gente, isso é sério. Fale o irmão Elton. Irmão Elton hoje não vai dormir direito, não. Não, pastor, eu tô ficando, não vou falar crítico, como é que é? Criterioso. Eu não tô ficando crítico. Temos que ser criteriosos. Crítico, não, por favor. Eu repreendo todo o espírito de crítica. Eu fico criterioso. Eu pego, eu absorvo aquilo, mas eu não consigo entender, porque eles falam assim, há louvores que quem te viu na prova vai te ver você lá no palco lá. Não. Deus não prometeu palco para ninguém. Quem te viu na prova, você vai humilhar ele lá do palco, vai ter que dar glória para você. Isso é hino terrorista. Isso é hino terrorista, gente. Isso é hino... No hino tá falando que a pessoa que tá te vendo vai ter que dar glória para você, nem para Deus mais, vai ser para você porque tá te vendo. Deixa eu falar aqui um segredinho, só fica entre nós. Eu já tive, infelizmente, mas educadamente, um confronto com a autora deste hino. Não vou mencionar nomes por respeito que eu tenho à pessoa dela. E eu fui apresentado a ela e ela caiu na bobagem. Pastor, o que você achou da letra do meu hino? Meu hino é uma bomba de Deus, não é? Eu quieto, não vou responder a pergunta da minha irmã. Aí eu estou saindo do local, ela vai lá e me agarra. Pastor, o senhor ficou quietinho. Falaram que o senhor é mestre nas escrituras. Não falaram errado. Eu não sou mestre coisa nenhuma. Eu sou aprendiz como a senhora. Mas eu quero ouvir uma sua opinião sincera. Quer ouvir? Quero. Setembro 11. Como é que é? Seu hino é Setembro 11. Faça a tradução. É hino terrorista. Como é que é? Terrorista, minha irmã. Porque na Bíblia não existe nenhum princípio que apoie a vingança, o ressentimento, a retaliação. E seu hino tem 16 menções à vingança, 7 à retaliação, 4 ao ressentimento. O que é isso, minha irmã? A Bíblia, ela virou, fechou a cara. O senhor está vindo lá da onde para me humilhar? E eu não, estamos aqui falando quietinho, ninguém está nos ouvindo, só eu, Deus, a senhora. Entendeu? Então, eu sugiro que a senhora refaça os seus conceitos bíblicos, que esse hino
Não tem. O senhor vai me detonar? Eu não. Eu nunca vou mencionar o seu nome, nem nas redes sociais e nem online, mas eu vou, por ética, deixar bem claro, isto não tem base bíblica, o seu hino não tem nenhuma base nas escrituras. Respeitosamente, se a senhora quiser entender, entenda. Se a senhora não quiser entender, busque na palavra de Deus. O senhor já me explicou um e me ajudou a concordar isso, e só que eu tenho mais dois. O outro é as pedradas. Porque é pregado aí que se você tomar pedrada, depois você vai pegar aquele monte de pedra e construir um castelo. Aí eu olho para a Bíblia, Estevão tomou um monte de pedrada e ele encontrou a morte e viu o céu aberto. Eu vou querer fazer castelo de pedra, meus irmãos. Eu quero ver a glória de Deus. Espera aí, não tem tempo. E a terceira, através desse versículo mesmo, eles enfatizam que Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Ou seja, você tem que estar liderando, nem que seja uma pessoa, você tem que estar liderando. Porque... Não. Isso aí está inspirado na teologia da prosperidade. Kenneth Copeland ensina isso. Tem sido uma das maiores heresias a partir dos anos 80, 90. Kenneth Copeland. E aí eu já tive pessoas que já me indagaram isso. Tem alguma coisa de errada, porque o servo do Senhor tem que ser um empresário. Já chegaram para mim e falaram isso, que tem que ser um empresário. Mas aonde? Todo mundo que... Então, os heróis da fé estão fora do plano da salvação. Vai lá na galeria de Hebreus 11, vamos lá. Me mostra o empresário lá. Se você encontrar mais ou menos um parecido com o empresário, vai encontrar um só, Abraão. Mais ou menos, mas ele nunca foi empresário, gente. Irmãos, temos que tomar muito cuidado, gente. A gente fica muitas vezes influenciado pelo que ouvimos e esquecemos que muito do que nós ouvimos não tem base bíblica. Quer um segredinho? Atos 17, 10, 11. Abra lá depois, eu já vou lhe dizer o porquê. Os irmãos de Tessalônica eram menos nobres do que os de Bereia. Sabe por quê? Porque os bereanos, eles conferiam tudinho que Paulo e Silas pregavam. Não é ser crítico, como falou nosso irmão Elton, é ser criterioso. O que é criterioso? Ter filtro. Fala-se tanto nas redes sociais de filtro, mas quando às vezes ouvimos certas mensagens, não temos filtro. Mas para ter filtro, você tem que ter o quê? Essência. Tem que ter conteúdo. Tem que conhecer um pouquinho a escritura e ter a base da hermenêutica e da exegese, que vai te deixar, olha, não é crítico não, mas com um filtro daqueles bonitos. Deixa eu avançar, porque nós temos que terminar em 19 minutos. Vamos lá. Para a exegese, o significado do texto bíblico no original e no tempo, e para o tempo em que foi escrito, constituem-se em detalhes muito importantes. Vamos encontrar textos que a aplicação deles foi para aquela época, jamais para a época de hoje. Em outros casos, são textos que têm figuras de linguagem que nós vamos estudar. Essa parte vai pegar, gente. Essa parte vai ser fantástica. Vai ser o que nós vamos estudar já na próxima aula. Por ignorarmos, ou por muitos ignorarem as figuras de linguagem, distorcem a correta interpretação do texto. Mas vamos lá. A exegese, ela é uma tarefa histórica, está aqui na letra E. Essa tarefa histórica envolve alguns relevantes aspectos. O idioma. Alô? A nossa Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. Não foi. Quem sabe disso? Originalmente, a nossa Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. Foi escrita em 3 idiomas muito diferentes ao que nós temos. O Antigo Testamento, 90% foi escrito em hebraico, 10% em aramaico. O Novo Testamento em grego koine, o grego do povo, não o grego clássico que se fala hoje na Grécia, né? Se fala também é o chamado Ancient Greek, o grego antigo. Minha esposa, quando trabalhou em Boston por um tempo, trabalhava para uma senhora, dona de um dry cleaning, tá, em Lexington, e ela era da Grécia, de Corinto. E quando eu a conheci, fui falar em grego koine, ela se assustou, e eu disse, por quê?
Eu não entendo direito. Repita de novo. Aí eu saudei ela, dei bom dia, como está a senhora? Ela ficou impressionada. E aí, em inglês, eu perguntei, por que você ficou impressionada? Porque quem fala o koiné hoje são universitários e religiosos. Ninguém fala o koiné nas ruas. Falei, que interessante. Porque quando eu fui na Grécia, né, eu conversei, faz sentido, eu conversei com muitos universitários e conversei com religiosos da Igreja Católica Patriarcal do Oriente, né, que não se submete a Roma. Então, aí fui entender por que só os universitários e os religiosos entendem o grego clássico, é bem parecido, só que o koiné é um pouquinho mais refinado, mas na época de Jesus e do apóstolo Paulo, ele era falado nas ruas, só vocês verem que com o tempo, não é uma história muito longa que você pesquisando vai descobrir, porque o koiné hoje está só registrado ou limitado às escolas e às igrejas católicas do Oriente ali na Grécia. Então, a razão para sabermos, primeiro, que a Bíblia ela tem esse pano de fundo linguístico totalmente diferente. A nossa língua portuguesa ela veio do latim. E o latim não tem nada a ver com o hebraico, não tem nada a ver com o aramaico, não tem nada a ver com o grego. Muito pelo contrário, a língua portuguesa é uma das línguas, se não é a mais difícil do planeta. E nós temos hoje uma tradução da Bíblia que podemos dizer que essa tradução que você tem na Bíblia, nas suas mãos, é um milagre. Porque até os anos 50 nós tínhamos péssimas traduções da Bíblia em língua portuguesa, porque a língua portuguesa estava distante anos-luz de alcançar pelo menos 85% a 90% de qualidade em comparação aos originais. Graças a Deus, com o passar do tempo, Deus tem levantado homens para darem uma excelente tradução da língua portuguesa, né, da Bíblia Sagrada. Infelizmente, pela limitação, ou seja, pela complexidade do português, hoje, as traduções melhores da língua portuguesa alcançam 88%, 89% de fidelidade em relação aos textos originais. Só o inglês, o alemão e o ucraniano se aproximam de 95%, 97%, 99% de precisão nos textos originais, né? Ou seja, o melhor texto da Bíblia para ser lido é o ucraniano, 99% de pureza. O alemão, 97%, e o inglês, 95%. Então, as traduções nesses 3 idiomas são as melhores, mas, graças a Deus, a Almeida Revista Atualizada e a ACF chegaram a 89% de pureza em relação aos originais, que foi um grande avanço. Até 1953, a pureza não passava de 64%, ou seja, deixava muito a desejar. Vamos lá. As circunstâncias da ocasião do texto. Isto inclui os padrões de pensamentos do povo na ocasião do texto, de maneira que a mensagem divina fosse bem compreendida por todos. Você vai lá no livro do Apocalipse e você vê o apóstolo João descrevendo a Terceira Guerra Mundial, na Batalha do Armagedon. Mas como é que João descreve? Presta atenção, me acompanha aqui. Como é que João descreve? Se você já leu no Apocalipse. Ele vai descrever um míssil balístico voando, soltando, viajando como foguete. Ele vai descrever aviões. Ele vai descrever satélites. Ele vai descrever tanques de guerra com tubos soltando bombas. Não, porque João viu isso. Me acompanhe. Ele é um homem do ano 96. Era um homem do ano 96 depois de Cristo. No ano 96 depois de Cristo, existiam esses aviões, armas, mísseis? Não, mas ele viu o futuro. Então, João descreve na linguagem da mente de um homem do ano 96 depois de Cristo. Então, ele vê um tanque de guerra, ele diz que é um gafanhoto, né, lançando fogo por detrás e pela frente. Uma linguagem figurada atendendo ao que é a necessidade da mente daquele homem. Imagina o susto daquele homem. Uau! Eu estou vendo gente vestida de couraça, como fossem insetos, animais. A descrição de João é fantástica, mas ela se encaixa na mentalidade daquele homem que estava vendo que uma tecnologia que jamais passou pela cabeça dele. Ele não tinha como fazer uma descrição exata como hoje eu posso dizer um míssil, um tanque de guerra, um foguete, um míssil balístico ou coisas desta natureza. Os costumes da ocasião, a cultura envolve alguns fatores relevantes, como folclore, tradições, música,
comemorações, poesia, fala, linguagem, práticas, comportamentos, usos, vestimentas, postura. Quando não se leva em consideração os costumes, que a gente tem a tendência de trazer costumes de forma errada para dentro da igreja. Exemplo, tem os judeus tradicionais, são chamados os ortodoxos, os askenazitas. Tem os judeus messiânicos, que são os convertidos ao Evangelho de Cristo. E tem os judaizantes, preste muita atenção. Quem são os judaizantes? Foram a grande dor de cabeça do apóstolo Paulo na igreja da região da Galácia. É a razão da redação do livro aos Gálatas, da carta aos Gálatas. Resumindo, um grupo de judeus convertidos a Cristo começou a forçar a barra. Como assim? Forçar com que todo novo convertido, judeu cristão, se circuncidasse e que abraçasse a cultura judaica de cabo a rabo, não comendo carne de porco, guardando o sábado, se circuncidando, guardando as festas. Aí deu um problema enorme. Aí o Espírito Santo usa Paulo para dizer bem claro, vem cá, o que é isso? Andavas bem, corrias bem, quem vos ensinou a dar esse passinho para trás? E agora? Como é que fica a situação? Entendeu? Então, Paulo explica isso com uma clareza cristalina. E hoje, por não se entender e conhecer a hermenêutica, nós vamos encontrar isso aqui não é uma crítica, isso aqui é um alerta, sério. Igrejas onde pastores colocam nos seus púlpitos uma réplica da Arca da Aliança, uma réplica do candelabro de 7 braços, pega o chofar, coloca o talite. Ei, gente, sabe o que um pastor me disse? Pastor, isso é para atrair a presença de Deus. Mas onde está escrito isso? Lá no Antigo Testamento. Peraí, você sabe, você entende o que cada um desses elementos significam no plano profético espiritual que o judaísmo ensina lá no livro de Êxodo, Levítico e Deuteronômio? Não. Então, por que está usando como fosse um ritual dentro de uma igreja evangélica? Primeiro, um gentio nunca pode usar um talite, que eu vejo pastores... Não é crítica, gente, isso aqui é sério. Que é aquele chale, né, que os judeus usam, o talite é só para ser usado por um judeu, usar um quepá, e se faz dentro de uma sinagoga. Se ora dentro de uma sinagoga. Um judeu, quando vê um cristão usando um talite numa igreja, ele se escandaliza. E eles rasgam o verbo. Vem cá, vocês estão profanando o que temos de mais sagrado, porque tem um significado espiritual do uso do talite. Quando um judeu vê um cristão tocando chofar numa igreja evangélica, ele se escandaliza. Vem cá, vocês nunca estudaram a Bíblia? A Bíblia de vocês é diferente da nossa. Pior que não é, ela é igualzinha. O problema é que o judeu, por um lado, ainda que ele não crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, ele tem um bom conhecimento da hermenêutica, mas não no sentido profético, né? Como nós aprendemos. Então, isso é muito sério estudarmos a questão de usos e costumes, e trazer para dentro da igreja evangélica como fosse um amuleto para atrair a presença de Deus. A Bíblia nos ensina os meios de atrair a presença de Deus. Sabe quais são os meios mais básicos de se atrair a presença de Deus? Um coração contrito, um coração arrependido, um coração rendido diante de Deus, né? Uma vida que se separa, que se consagra, ora, jejua, busca Deus. São elementos tão fáceis de serem alcançados, mas parece que as pessoas querem algo para aparecer, para chamar a atenção. Pastor Juarez. Minha irmã esteve lá em Israel agora há poucos dias, aí trouxe para mim o talite. Como é que é? Ela trouxe para mim um desse aí. Não tem problema. Eu o acho que irmão, mas o irmão eu tenha acho... como um souvenir, né? Como um agradinho. Isso não tem problema, com certeza. Então, o negócio é usar ele numa igreja. Então, mas a minha visão é essa mesmo aí. Eu acho que ela fica na expectativa de me ver com ele na igreja. É ruim, né? Mas graças a Deus que até hoje ela não perguntou. Agora, se pastor Eduardo, com todo respeito, fizer isso, aí o senhor obedece o chefe, né? Aí depois, com carinho, eu vou a Débora, vou ter uma conversinha carinhosa com ele. Tem umas igrejas lá no Brasil que são bem propensas a usar isso aí. Infelizmente. Aqui, então, o senhor nem imagina. Aqui já estão as dúzias. Irmão Elton, em 10 minutos terminamos, gente. Em 10 minutos, só para vocês saberem. Em 10 minutinhos estamos terminando.
Vamos lá. Está fechado, irmão Elton. Isso, está fechado. O Elton ficou tão emocionado que esqueceu de colocar o dedinho. Faz parte da exegese e da hermenêutica bíblica, que é a interpretação e os originais da Bíblia, na exegese. A questão é, eu já perguntei para o senhor sobre os filhos de José. Só que a outra pergunta que se eu partir hoje, eu partiria feliz, é por que em vez dos irmãos, o irmão mais velho de Jesus anterior cuidar de Maria, Jesus indagou João. Pela cultura judaica, o irmão mais velho que era suposto cuidar da mãe, não é? Pelo fato dela ser viúva já, Jesus e Jesus mais velho partiu. Jesus está usando um princípio que foi lançado lá no Antigo Testamento, porque Jesus tinha que cumprir a lei em todos os sentidos, cumprir nele, entendeu? E fazer com que a lei seja cumprida. Se o irmão se lembrar, preste atenção, vá lá no Antigo Testamento. A lei está toda fechada dentro dos 39 livros do Antigo Testamento. Concorda comigo? A lei... 613. Isto, mas também está dentro dos 39. Então, os 613 mandamentos estão nos 39. Agora, preste atenção. Quando Jesus deixou aquela declaração, eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la, não para fazê-la voltar para trás. Isso quer dizer o seguinte, Jesus foi o único que conseguiu cumprir a lei ao pé da letra. Tanto os 613 mandamentos, como todos os seus preceitos. Porque Jesus, a lei, muitas das vezes a gente se esquece que a lei só tem 613 mandamentos, mas tem centenas de preceitos, centenas de estatutos, centenas de ordenanças. Se a gente colocar na ponta do lápis, vai dar mais de 3.500 elementos juntos. Uou! E Jesus cumpriu na pontinha do lápis. E um princípio da lei que foi estabelecido lá em Gênesis capítulo 50. Lembra-se quando Jacó foi abençoar os filhos de José? Consegue se lembrar? O que aconteceu de curioso ali? Ali aconteceu um negócio super curioso. Esse é o princípio que Jesus aplicou e teve que ser aplicado na questão da lei e com respeito a ele, como sendo descendente da tribo de Judá. Lembra o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 50 ou não se lembra? Quando Jacó vai abençoar os filhos de José. Esse irmão não se lembra? Jacó abençoou os filhos de José no último respiro da vida dele. Mas houve uma situação totalmente anormal. Presta atenção, eu não vou dizer agora porque o tempo vai tomar. Vou deixar com um trabalhinho para o irmão. Mas e que... Não, e isso tem a ver com o João lá? 100%. 100%. É um princípio do judaísmo. Vou ler essa passagem. É um princípio do judaísmo. Funciona até hoje. Funciona até hoje. Abençoado assim. Tanto que eu vivi esse princípio na minha vida. Meu bisavô tinha 4 bisnetos. E eu era o mais novo. E ele me escolheu para ser o sucessor dele. Lembrei agora. Ele deu a honra maior para o mais novo. Mas ali João não tem nada a ver com os filhos. É judeu, mas é judeu, está cumprindo um princípio. Isso é um princípio de transferência de responsabilidade. Então, o senhor, agora eu entendi, peguei. Princípio de responsabilidade? Quando Jacó... Ou seja, a responsabilidade minha eu transfiro para quem eu achar de direito. Exato, é igual um testamento depois de morte. Mas o princípio que foi estabelecido ali foi uma coisa fantástica, foi uma orientação do Espírito Santo, né? Quando Jacó ia abençoar, ele fez assim, ele cruzou as mãos. Então, ele colocou a direita sobre o menor e a esquerda sobre o maior. Aí veio José, não, pai, está errado. Não, está errado coisa nenhuma. Ele estava tendo uma orientação do amor. Exatamente. Mas esse é um princípio estabelecido no judaísmo. E eu vivi esse princípio. Então, era para ser o bisneto mais velho, 8 anos mais velho do que eu, que tinha que ser indicado. Então, eu fui indicado. Quando o meu bisavô coloca a mão na minha cabeça, o meu primo, né, no caso, o meu primo, ou seja, o meu familiar, nessa mesma linha, ficou cheio de ciúme. Não, tem que ser eu sou o mais velho. Não, mas eu estou cumprindo a lei. O outro está esquecendo. Aí ele gelou, eu estou cumprindo a lei.
colocou a mão sobre mim, mas Deus não quis que eu me tornasse o sucessor dele, né? Ele me chamou para o evangelho do Senhor Jesus. Estou aqui graças à misericórdia dele, né? Era para estar hoje à frente de uma sinagoga, sei lá como Deus sabe. Ok, 5 minutos, vamos terminar. 5 minutinhos. Virando a página 10. Na Bíblia, pelo menos, vamos encontrar 4 culturas. Aí vai matar a gente. Eita! 4 culturas principais. A semítica, dos povos vizinhos a Israel e da mesma origem. A hebraico-judaica de Israel propriamente dito. Helenista dos gregos. E a romana dos romanos. Isso quer dizer o seguinte, temos que levar em consideração, quando lemos um texto bíblico, para fazermos a seguinte pergunta. O texto que eu estou lendo tem ligação com a cultura semítica, com a hebreia ou judaica, helenista ou romana? E você descobre isso assim, ó, quando você lê o texto e lê o contexto. Isso muito influencia quanto à comunicação da mensagem bíblica e seu consequente desconhecimento por parte do intérprete da palavra de Deus, sem dúvida o desqualifica como seu expositor. Resumidamente falando, o intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito de ter vindo à existência. Faz-se necessário conhecer, olha só, as maneiras, os costumes e psicologia do povo de Deus no meio do qual foi o escrito produzido. Vale a pena lembrar que a psicologia de uma pessoa inclui suas ideias de cronologia, ideias de tempo, seus métodos de registrar sua história, seus usos de figura de linguagem e os tipos de literatura que usa para expressar seus pensamentos. Mas, afinal, por que e para que tudo isso? Você vai me perguntar. Eu te dou a resposta agora. Porque o método utilizado por Deus para falar-nos é por meio dos feitos humanos, que, além do idioma, envolve circunstâncias, costumes e lugares. Conclusão, a palavra de Deus, escrita em um livro divino humano, assim como a palavra de Deus viva, Jesus Cristo, é divina humana. E muito nos conforta como seres humanos que somos. O crente leigo só tem vontade de saber o que o texto significa para ele agora. Não lhe interessa o passado. Por isso que nós, infelizmente, estamos aí ouvindo pregações repetitivas e vazias de conteúdo. E quando uma pregação ela está vazia de conteúdo, né? O que o pregador coloca? A sua salsicha pessoal para entreter o povo, para alegrar o povo. Dá aí uma rajada de glória a Deus, amém. Peraí, eu louvo a Deus, tenho alegria de glorificar o nome de Deus, mas se eu estou prestando a ele o quê? Um culto racional. O que é um culto racional? É um culto com inteligência, com consciência, porque eu estou sendo o quê? Alimentado pela palavra de Deus. Deixa eu perguntar a vocês. Alguns de vocês já ouviram dizer que o capítulo 25, do verso 1 ao 13, a parábola das 10 virgens, foi escrito trazendo à memória dos seus leitores as 3 etapas do casamento judaico? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim ou não? Isto. Eu vou apresentar lá na frente, talvez na penúltima aula, a exegese e a hermenêutica do capítulo 25, 1 a 13. É lindo! As 3 fases do casamento judaico, está dentro ali de Mateus 25, 1, 3, a parábola das 10 virgens, e tem a ver com as 3 fases que a igreja vai passar pelo arrebatamento, a fase 1, a fase 2, a fase 3, para você só saber, que essa matéria a gente vai estudar lá na frente. Nós estamos entre a fase 2 e a fase 3, que é quando, à meia-noite, aparece o noivo e se ouve um clamor, eis aí o noivo, né? E as 10 estavam o quê? Dormindo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é uma exposição da hermenêutica e da exegese maravilhosas para compreendermos a correta interpretação do texto. Temos aqui o número 6, contexto literário da Bíblia. É o significado das palavras quando são combinadas na oração-frase. No contexto literário, é de muito grande utilidade as unidades de pensamento do texto, que são os parágrafos do original. Entretanto, é importante ressaltar que se um expositor da Bíblia depender
de uma versão em cada versículo for o parágrafo, como a conhecida ARC, Almeida Revista e Corrigida, outra similar, isso poderá levá-lo a constantes erros de exegese. Por isso eu recomendo e embato na tecla, não tenham apenas uma tradução da Bíblia, senão 2 ou 3. Perfeito, vamos já terminando, deixa eu dar algumas rápidas instruções antes de terminar. Então, nós paramos aqui na próxima aula, vamos continuar sobre o contexto, neste tipo de contexto. Anote aí, neste tipo de contexto, logicamente, a partir daí, começaremos a próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre interpretar lexicalmente, usando os dicionários, interpretar sintaticamente. Vamos conhecer a lei da dupla referência, os exercícios já foram corrigidos, já postei para vocês, ok? Aí nós vamos entrar na página 15, presta atenção, para adiantar, trabalhinho de casa, leia, por favor, páginas 15, 16, 15 e 16, não é muita coisa, 15 e 16, para que você possa, então, fazer os exercícios da página 17, 18 e parte da página 19. Repito uma vez mais, anote, senão pode dar zebra. Trabalhinho de casa, você vai ler as páginas 15, onde está escrito princípios elementares da exegese bíblica. Princípios elementares da exegese bíblica, e começa aí, tá? Página 15, página 16. Aí, na página 17, fecha, lá embaixo com revelação. Aí você vai fazer os exercícios para a próxima aula do bloco 2. Página 17, assinalar com 1x a única alternativa. Aí você vai fazer a página 17, a página 18 e a coluna A com a coluna B, lá na página 19, lá em cima. Tá bom? Só isso, porque, então, para outra aula, a gente já vai entrar nas figuras de linguagem. Por isso, não teremos necessidade, realmente, de usarmos 7 aulas. Pastor Juarez. Eu gostaria que o senhor passasse para nós, eu não sei se é de interesse dos irmãos, mas para mim é a diferença entre lei, preceitos, ordenanças, parece que mandamentos, né? São 4. Leis, mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças. Estatutos e ordenanças. A lei é o conteúdo, é o pacotão grande. Aí a lei então, é dividida em 4. Entendi, mas se o senhor puder mandar para mim, seja no privado... Vou mandar para o grupão. Isso, né? É uma mais coisa útil que aí. pouca gente, infelizmente, tem noção. Né? Eu me lembro que deve ter mais de 20 anos atrás, alguém me fez essa pergunta, encontrou um texto na Bíblia, leu e quis que eu explicasse a diferença. Aí eu, sinceramente, na ocasião, tive algumas dificuldades para distinguir. Confunde-se um pouquinho, sobretudo preceitos e estatutos. Confunde bastante. Exato. Mandamentos e ordenanças são bastante parecidos, muito parecidos. Agora, preceitos e estatutos são bem diferentes. Irmãos, essa aula valeu alguma coisinha para o nosso crescimento bíblico, para a nossa edificação? Valeu alguma coisinha? Amém. Se valeu, dê glórias a Cristo, agradeça a Ele. Glória a Deus. É tudo para Ele, nada para nós, tudo para Ele, que Ele nos continue iluminando as nossas mentes e corações. Irmão Elton, não vai dormir direito hoje, não. Vou não. Mas vai parecer ansioso, mas eu não estou ansioso, não. Eu quero ir baby step mesmo, mas é uma questão. Do médio, bacharel, mestrado e doutorado, a quantidade de horas de aula é a mesma ou aumenta um pouquinho? Vai aumentar um pouquinho. No médio aumenta um pouquinho? Aumenta um pouquinho, no bacharel aumenta mais um pouquinho. É o quê? 3 horinhas? Não. A quantidade de matérias, a quantidade de sala de aula vai ser exatamente a mesma coisa. Só vai aumentar a quantidade de matérias. Matérias já aumenta um pouquinho. Não vai aumentar. Se eu não tivesse trabalhar amanhã, nós ia mais umas 2 horas aí. Fica calmo. Estou querendo te falar. Eu vou em Boston na 3ª semana de julho. De repente, o irmão, se conseguir ter uma tarde livre, eu vou estar livre na tarde do dia 19 de julho. Aí, de repente, passar para tomar um chá.
Isso! Eita, gostei! Se eu pudesse pegar, arrastar o pastor Juarez, eu faria a mesma coisa, né? Mas vou tentar arrastar o irmão Wilson, vou conversar com ele em off, né? De repente fazemos aí uma trindade do chá. Né? Não deixa fora não, né? Vamos lá. Eu vou estar lá dia 19. Na verdade, eu chego em Boston dia 18, 19 na parte da tarde, depois das 4 eu vou estar livre, aí eu volto para cá na manhã do dia 20, né, que é uma quarta-feira. Mas amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor, nosso Deus. Vamos pedir ao nosso irmão Wilson Fernandes nos dirigirá uma palavra de agradecimento. Irmãos, que Deus continue nos despertando, nos dando fome da sua palavra. Né? Quando temos fome, vamos longe. Quando perdemos a fome da palavra, paramos no meio do caminho, desistimos, vemos muitos obstáculos, porque já temos obstáculos naturais, não é verdade? Eu acredito que para chegar aqui, você e eu tivemos hoje muitas dificuldades, mas graças a Deus que a fome pela Escritura e pela presença de Deus é que nos motivou a estarmos aqui, que é o mais importante. Glória a Deus. Irmão Wilson, nos despedindo numa palavra de oração. Amém. Amado Deus, querido Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que mais uma vez nos foi dada essa noite, Senhor, de aprendermos mais um pouquinho como estudar a Tua palavra. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as orientações que tivemos nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que nos ocorreu essa semana, Senhor, pela Sua proteção, pelas bênçãos, pelos obstáculos que por acaso encontramos, que não conseguimos nos livrarmos deles, mas o Senhor tem caminhado conosco e tem nos protegido e nos guardado, Senhor. Expressamos nossa gratidão, Senhor, por cada um que aqui esteve essa noite, Senhor, e peço, Senhor, que todos eles memorizem o que aprenderam, que possa passar para frente o conhecimento que aqui adquirimos, Senhor. Senhor, venha abençoar, venha nos dar uma noite poderosa, uma noite de descanso poderosa e maravilhosa. Que o dia de amanhã seja repleto de bênçãos e de vitórias. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer àqueles que já puderam fazer os seus pagamentos do mês de junho. Se você ainda não fez, tem até o dia 30 para fazê-lo, tá? Não se esqueça. Muito obrigado, Deus os abençoe. Nosso lema: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus abençoe, bom descanso, boa semana e até a próxima terça, 28 de junho, se Jesus não voltar. Obrigado, a paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe.